Uma alegria estar aqui, né, Marco? Mais uma vez, fazendo a nossa conexão Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, com a presença desse ilustríssimo amigo. A minha relação com o Antônio, cada vez que eu encontro com ele, eu fico sabendo que a gente tem mais afinidades, né? E, assim, é claro que em níveis diferentes, né? Eu fiquei sabendo que eu tenho um barquinho à vela que fica aqui dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas, humildemente e tal. Aí, conversando com ele, ele é piloto, só que é piloto de navio de longo curso. Piloto não, né? Você trabalhou, mas na navegação há muito tempo. Na época que eu trabalhei era piloto, hoje em dia não chama mais piloto. Era piloto, pois então, né? E a ideia da gente fazer essas conversas, essa conversa em particular, tem a ver. O Tônio também tem uma longa experiência aí com terapia corporal e somática, e eu, humildemente, estou iniciando uma turma de formação em terapia haitiana, que, inclusive, Tônio, ontem a formação foi esse final de semana. A gente passa sábado e domingo, lá em Niterói, no Centro AMV, chama-se Centro de Análise e Movimento Vivo. E o domingo, que normalmente é grupo terapêutico o dia inteiro, sábado é mais aula teórica, no domingo é grupo terapêutico. E ontem só houve grupo terapêutico pela manhã, e à tarde foi um diretor de teatro chamado Marco Polo, não sei se você conhece, aqui em Niterói ele é bem conhecido, ele trabalha aqui no Rio, trabalhou, parece, com Domingos de Oliveira, tem uma trajetória longa aqui. E você conhece ele? Não, conheço o Marco Polo navegador, né? Mas esse Marco Polo terapeuta não conheço. Esse navega por outras praias, ele navega pelo teatro. Mas eu achei muito interessante. Eu conheço o Marco Polo, sou eu. Você é Marco Polo? Sou. Então pronto. Então, essa live de hoje vai ser uma... Tá sendo demais todo mundo se revelando, né? Mas eu achei muito interessante a ideia de, num curso de formação de terapeutas haitianos, você trazer um diretor de teatro. Nós recebemos o texto previamente, o texto foi álbum de família, do Nelson Rodrigues, e a gente fez lá uma leitura coletiva, uma leitura interpretando ali os diálogos, muito, muito interessante, muito interessante. Então, estou feliz de iniciando essa jornada, é uma formação de 3 anos, que eu quero crer que vai complementar um pouco essa jornada que já venho fazendo, né, através das constelações familiares. Eu fiz terapia haitiana muitos anos antes de fazer trabalho de conhecer o Hellinger. Mas beleza, quando esse tema da nossa live é um trabalho, é um workshop que o Tônio lançou aí, teve esse final de semana anterior, né, Tônio? Então, eu falei, poxa, eu e o Marco estávamos pensando em te convidar para fazer algo na linha de olhar para a terapia não, para o trabalho do Hellinger, jogando luz sobre uma perspectiva de uma terapia africana comunitária, que, a meu ver, é muito da força das constelações familiares. Mas quando você traz o tema de Hellinger, ancestralidade corporal e energia, a gente, de alguma forma, está dialogando com isso, mas eu passo a palavra para o Marco, depois passo para você, e você já pode começar aí a ser o nosso convidado. Vou falar o que você quiser sobre o tema, ou passar de volta e a gente segue aí trocando figurinhas. Vai lá, Marco Polo, é contigo. Obrigado. É uma alegria estar convosco novamente. Já acho que é a segunda ou terceira vez que falamos juntos, não é? E é sempre super interessante e, sobretudo, eu aprendo muito mais. Sempre com um pouco daquilo que o Tónio fala, um pouco daquilo que o Rinaldo fala. A minha base, embora eu tenha passado por várias etapas diferentes e por várias áreas diferentes, aquilo que define um pouco o meu trabalho é, no fundo, a filosofia hellingeriana. É aí que reside, no fundo, aquilo que é a base do trabalho que eu desenvolvo hoje em dia. É claro que o trabalho que nós vamos desenvolvendo acaba por ser também uma soma de tudo o que fomos vivendo e aprendendo ao longo da vida. Mas dentro desta perspectiva da ancestralidade corporal e da energia, a primeira, quando eu e o Rinaldo comentamos, Tónio, sobre isto, a primeira
a ideia que veio à minha cabeça foi uma viagem que eu fiz a Moçambique em 2007, à terra onde eu nasci, onde eu fui visitar as pessoas, as famílias que viviam no lugar onde eu nasci, e que viviam como viviam na altura e já vivem há muito tempo, diria se calhar há séculos, que é uma vida em comunidade. São pequenas aldeias em que há um líder da aldeia, em que há um conjunto de pessoas que têm determinados papéis dentro daquela mini ou micro sociedade, e em que muitos das questões e dos temas daquelas pessoas são tratados em comunidade. Foi a primeira imagem que me veio à cabeça. A filosofia sistémica, vocês já conhecem, não é? Baseia-se na visão de que todos nós estamos interligados dentro de um sistema maior, quer seja uma família, ou a sociedade, ou uma cultura. E este sistema maior, neste sistema maior, os traumas passados podem ter impacto nas gerações futuras. Acaba por ser também uma das grandes aprendizagens que nós tiramos desta filosofia lingariana. Também perceber que a cura individual tem impacto no coletivo. Aquilo que nós podemos chamar de cura individual tem impacto no coletivo. Há algum tempo atrás, talvez cerca de 6 meses, numa conversa com um grupo de pessoas aqui, falávamos um pouco também destes conflitos que estão agora a permear o mundo, e falávamos do que é necessário para chegar à paz. E a ideia que ficou assim mais forte foi que o movimento para a paz parte sempre do eu para o todo. Ou seja, é um movimento interno que depois eu permito que permeie o campo à minha volta. E isto fez ressonância em mim nesta ideia também que nós temos da filosofia lingeriana, de que este movimento individual para a cura acaba por ter efeitos e impacto muito significativo no coletivo. Então, quando nós olhamos para a nossa ancestralidade e reconhecemos essas energias que nos cercam, estamos aptos para promover um movimento para uma cura que reverbera não só em nós, mas também na nossa família, nos que nos rodeiam, na nossa comunidade e nas gerações futuras. Eu fiquei muito feliz com esta possibilidade de conversar um pouco contigo e com o Rinaldo sobre isto, e agora passo a palavra para ti e vamos fazendo aqui uma ronda. Então, boa noite oficialmente a todos. Vem aqui da amiga Arlete, que agora acabou de entrar também, né, que também é da área, é amiga do Renê, aqui também, vai lançar um livro em janeiro, por aqui. E esse workshop, eu sou haitiano de formação, fui oficial da Marinha durante 11 anos, né? Viajei de navio durante 11 anos e tal. E depois comecei a fazer uma formação em terapia corporal e acabei fazendo psicologia, isso lá no começo dos anos 2000 e tal. Terminei no início dos anos 2000, a psicologia. E é uma área que sempre me encantou, é a questão do movimento. Eu trabalho até hoje em dia com um preparador corporal de cena, né? E trabalhei com vários bailarinos, inclusive até aí no Rio de Janeiro, com vários bailarinos e com músicos, e, enfim, com gente da arte, mais ainda com o pessoal do teatro. E o movimento sempre me chamou muita atenção. A ideia central da questão da ancestralidade corporal, estudando e juntando as peças, eu cheguei à conclusão ainda selvagem, mas eu acho que me parece que é correta, que todo o nosso movimento corporal carrega uma ancestralidade. Então, a gente está sujeito à forma da gente andar, à forma da gente ancestralidade no sentido mais amplo, né? A Anete escreveu aqui, todos os convidados, 14 de janeiro em Curitiba. Muito bom estar aprendendo com vocês. Né? Mas, queridíssima amiga. Então, a forma como a gente anda, como a gente se locomove, como a gente dança, ela traz
E o mais interessante ainda é que ela não só traz, como evoca esses movimentos. Então, a gente está acostumado a ter uma ideia de constelação, por exemplo, quando a gente começou, esse foi um trabalho com um parceiro, Luan Banzai, que mora no Japão, já voltou ao Japão agora, ontem ele voltou ao Japão. Ele fez alguns workshops zen dance lá em Curitiba, hoje eu estou em Pontal do Sul. Fez lá em Curitiba, ele fez workshops em São Paulo e vários no Japão. Enfim, eu orientei ele durante algum tempo sobre a questão do movimento e tal, e eu pensei, gente, como é que a gente pode juntar, além da questão, porque o trabalho corporal todo rachando, e da bioenergética e do movimento eu conheço de uma certa forma, mas como é que a gente pode juntar o movimento do Zen Dance, que é uma forma de poder dançar, baseada, calcada na filosofia Zen, mas não é algo suave, é algo intenso, né, para esse movimento suave. Quando nós começamos a treinar esse movimento, começamos a fazer, convidamos algumas pessoas que eram da dança, e a dança era feita só com a mão, por vídeo, porque a gente em cada parte do mundo, né, era feita só com a mão. Interessantemente, eu juntei um pouco o trabalho do Stanley Kellerman, acho que talvez você conheça, né, Rinaldo? Né? O Kellerman, ele produz um movimento, ele entende o movimento como uma manifestação somática da psique. Né? Eu estendi a ideia de que o movimento é uma produção somática de toda essa ancestralidade, não só da psique, mas da ancestralidade. Então ela se manifesta. Né, você vai ter que ir para o Japão agora. Quando a gente estiver no Japão, a gente convida você. Deve ser lá em março, acho que do ano que vem, esperar agora sair do inverno, porque o inverno lá em Kyoto é muito frio. Quando a gente faz esses pequenos movimentos com consciência e na visão do trabalho mais estrito do Kellerman mesmo, quando a gente está fazendo o movimento, às vezes o corpo tem pequenas falhas. Essas falhas de movimento, elas estão comunicando alguma coisa. A gente observa no olho, ou na face também, pequenos movimentos que trazem informações que não estão conscientes dessa pessoa. Estendendo no sentido da ancestralidade, é como se algo tivesse sendo falado por aquele transdutor, por aquele corpo, naquele momento. Né? Uma das coisas centrais do trabalho corporal e também, enfim, da visão sistêmica das constelações é a tentativa de não compreender. Né? Não vale tentar entender, isso significa tal ou tal. Esse significado vem muito depois do que se sente. Né? A dança, ela ajuda a promover essa ideia desse movimento. Então, em um certo momento, a gente trabalha todo um pré-aquecimento. No workshop, a gente trabalha um pré-aquecimento, a gente usa a manhã inteira de aquecimento corporal. Várias técnicas do Zen Dance corporal, técnicas haitianas de corporal, e à tarde a gente junta os dois movimentos. E é interessante o que surge nesse momento. Né? Como eu disse agora há pouquinho, há uma tendência de que a gente queira tentar entender, mas o corpo está percebendo e está mostrando outras coisas, outras danças. E aí, lógico que quando a gente permite sair disso, e a dança favorece, o movimento corporal favorece isso, quando a gente tenta sair desse lugar, acontecem coisas muito curiosas, muito interessantes. Então, de maneira resumida, essa ancestralidade corporal que a gente está falando é nisso, em todo o movimento, em toda a batida, em toda a expressão do sistema motor, toda a expressão do movimento, existe uma ancestralidade, uma história que tem milhares de anos. Bacana. Essa é a ideia. Tá. Vou pegar aí de onde você deixou, Tônio. Assim, eu achei interessante assim, o que você pontuou. Duas coisas que me chamam a atenção é que, de fato, na terapia haitiana, tem muitas vezes trabalhos onde o movimento se dá pela intensidade, né? Por outro lado, Hellinger defende
E eu sempre me lembro disso, né? Os movimentos da alma são muito lentos. Muitas vezes você abre lá o campo da energia, da constelação, e as pessoas começam a se movimentar, e algumas vezes começam a se movimentar um pouco rápido, e você, justamente por essa rapidez, percebe que é uma coisa muito mais mental do que um movimento, né, da alma, que esse é lento, e é interessante esse paralelo. Agora, o que eu vejo também, quando você falou em ancestralidade, é que uma parte das pessoas valorizam o trabalho das constelações para resolver os seus conflitos um pouco na linha do que a psicanálise começou, né, dos traumas de infância, vamos dizer, desde a gestação, fecundação, gestação, os primeiros anos. Né? O Hellinger falou do movimento interrompido, e aí a gente vai sempre buscar quais foram aqueles traumas da primeira infância. Isso, as constelações, de fato, num processo breve, podem ajudar. E a gente viu vários exemplos nas nossas formações, né? E vivemos, eu mesmo vivi alguns processos que foram muito sanadores e que ampliaram a minha consciência sobre traumas de infância que eu até então não percebia. Mas o que mais me fascina nas constelações familiares não é isso. O que mais me fascina é aquilo que, para mim, tem a ver com a cultura africana, onde Hellinger bebeu, nos seus 20 e tantos anos, né, como diretor de uma escola lá na África do Sul, junto aos Zulus, que é perceber aquela... que é mostrar que dá para a gente elementos para a gente trabalhar com traumas que são anteriores ao próprio nascimento da gente. Isso também não é novidade, né? A psicogenealogia já vem fazendo esse trabalho, né, há bastante tempo, a ideia da síndrome do aniversário, onde nas famílias as doenças, os suicídios, os cânceres eram observados. Quando você faz uma pesquisa genealógica mais profunda, aquela Anne Anselin, ela fez um trabalho, tem um livro muito interessante no Brasil, chama-se Meus Antepassados, que ela relata os casos clínicos dela, que ela começou a observar casos onde ela fazia pesquisa dos seus pacientes e mostrava essa repetição. Né? Jung também falou disso. Mas o que para mim Hellinger e a cultura africana, eu fui recentemente num evento aqui na Fiocruz, com pais de santo, lideranças religiosas tradicionais da cultura africana, e a gente estava num espaço de saúde, e um dos palestrantes deixou muito claro que a doença na cultura africana, ela não é individual como é na nossa cultura. Ah, eu fiz um câncer, então eu é que tenho a ver com esse processo, eu tenho um problema. Na cultura africana, a doença ela é ancestral. A gente, é claro, tem algum espaço de livre-arbítrio, mas muitas das vezes aquela doença ali, ou ela tem a ver com a comunidade, mas muitas das vezes ela não só ela é a manifestação de uma exclusão que se repete na ancestralidade, mas muitas das vezes é justamente essa doença que é para nós que estamos hoje nesse campo dos vivos, temos uma oportunidade de olhar para isso e transformar isso. Olhar para essa reprodução, para essa exclusão que se manifesta através de um desejo de se matar, ou de um vício, ou de uma doença gravíssima como o câncer ou qualquer outra. E o que o Hellinger faz, para além de todos os outros, para além da psicogenealogia, se eu tenho um palpite de aonde é que eu estou emaranhado, né? Se a gente, com a constelação, consegue ali abrir um campo e perceber que aquela doença que o paciente trouxe, ela está se mostrando a expressão de um emaranhamento com um bisavô que foi um perpetrador, que foi, né, um abusador, ou que teve uma doença semelhante à que eu tenho. Para mim, isso é mágico na perspectiva do Hellinger, que é trazer elementos, o que eu faço para tentar ressignificar esse trauma? O que eu faço para parar essa repetição? E ele
tem toda aquela perspectiva que, em primeiro lugar, a gente olha para isso, a gente dá um lugar no coração da gente sem julgamento para esse que perpetuador, mas também para a vítima, enfim, e a gente, ao final, se despede dizendo eu por mim, você por você, e a gente se dirige ao campo dos vivos e entendendo que aquilo ali aconteceu, e aconteceu do jeito que tinha que acontecer, mas que agora a gente faz novas escolhas. Né? Isso, para mim, quando você fala da ancestralidade. Quando você fala da ancestralidade corporal, aí eu faço um gancho com um trabalho que eu fiz recentemente do Vipassana, que foram 10 dias meditando, das 4h30 da manhã até as 9 da noite, simplesmente respirando e escaneando o próprio corpo em busca dos pontos de tensão e como, de alguma forma, olhar para esses pontos de tensão e dissolver esses pontos de tensão. E foi isso que me trouxe a formação haitiana. Eu falei, caramba, isso tem muito de Reich. Né? E a meditação é uma outra maneira da gente... Eu tenho visto isso, porque depois de muito tempo meditando, a gente entra num espaço semelhante, em alguns casos, algumas pesquisas científicas da neurociência no Brasil mostram que as pessoas que fazem uso, por exemplo, das substâncias da floresta, como a ayahuasca, como psicodélicos nos Estados Unidos, eles estão usando muito a psilocibina, que as pessoas elas entram num estado de consciência semelhante ao do meditador, no sentido de ampliar e ter acesso a informações. E aí eu fico me perguntando, a gente sabe que tem a medicina germânica que fala, bom, o lado esquerdo é um lado ligado à mãe, o lado direito, né? Aí tem toda uma lógica que a gente também usa nas constelações. Quando o Tônio fala de ancestralidade corporal, eu já começo a imaginar possibilidades da gente trabalhar nos pacientes e da gente também se trabalhar no sentido de identificar bloqueios e, eventualmente, através de processos, seja uma constelação, seja uma meditação, seja caminhos em busca dessa ampliação da consciência, a gente também ajudar a identificar onde é que está esse emaranhamento, esse bloqueio energético e poder, de alguma forma, ter um olhar de acolhimento a isso e de despedida a isso. Mas eu queria passar para o Tônio a palavra para ele também trazer para essa história a terceira palavra da coisa, que é a energia. Nós estamos falando de Hellinger, estamos falando da ancestralidade, nós estamos falando da ancestralidade que se manifesta no corpo, né? E você fala também de energia. Me conta um pouco como é que você coloca esse quarto eixo aí no rolê. Ela se encaixa muito bem com tudo isso que você disse. É muito importante a gente entender que quando a gente fala dessas liberações que a gente tem, enfim, essa história e tal, não significa, acho que a gente precisa avisar todo mundo, não significa que você não precisa mais ir no médico, que está tudo resolvido. Não, né? Às vezes o corpo já não tem mais tempo para poder dar conta dessa novidade, enfim, né? E às vezes a morte é uma saída, mas é uma liberação em um outro sentido, né? E não é uma promessa de cura, né? No sentido físico e tal, né? Há uma liberação. Talvez você possa ter uma chance, talvez você não possa ter uma chance. Quando você fala de energia, a gente pensa assim, eu tenho pensado selvagemente, mas quando a gente toca uma pessoa, é uma constelação. Quando a gente... se não a gente pensa que constelação, é só quando a gente se encontra, quando a gente junta as pessoas, ou quando a gente não, a gente está sempre sujeito a esse campo. Trazendo o conceito haitiano de energia, ou de orgone, né? A forma como o Reich pensava essa energia corporal que nos move, né? A gente é movido por uma energia biológica. O Reich chamava disso de orgone, fez centenas de experimentos e entendeu que essa energia se acumulava conforme a nossa história e nosso corpo. Em alguns lugares ela ficava presa. Ele definiu 7 lugares, ele chama de coraças e tal, onde elas ficavam presas nesse processo. O que eu acho hoje em dia, que cada vez quanto mais sutil e veja intenso,
Eu acho que teve muito tempo esse intenso como uma coisa libertadora, mas eu sou muito mais encantado pelo sutil e pelo pequeno, profundo movimento com consciência. E acho que esses movimentos, ou você tocar uma pessoa, e sabendo que você tocar uma pessoa, são milhares de pessoas que vêm antes de você, estão tocando milhares de pessoas que vêm depois de você. Então, há uma responsabilidade, né? Ou mesmo quando você traz com os olhos, quando você percebe, há uma troca de energia, né? E a gente talvez perca a inocência de entender que às vezes é só quando há um grande ritual, não, a vida é um grande ritual. Né? O que nós estamos fazendo aqui é uma troca de energia. Estamos trocando energia de uma certa forma, cada um, né? Eu aqui no Paraná, né? O Marco lá em Portugal, o Rinaldo do Rio de Janeiro, outras pessoas que estão assistindo, que vão assistir, a gente tem uma troca prazerosa. É isso que a gente fala energia, mas é no sentido mais biológico da coisa, sabe? Lá no sentido metafísico, não. Essa energia que nos faz vivos, que faz bater nosso coração, que faz nosso pâncreas funcionar, que faz as coisas, né? Essa energia também tem uma ancestralidade, né? Ela aprendeu a funcionar, né, há milhares de anos e vem se repetindo, e vem se aprimorando, e vem mudando, e às vezes traz alguma informação. Quando eu saúdo vocês ou quando eu toco vocês, são milhares de pessoas que vieram antes de mim, saudando milhares de pessoas que vêm de você. Há uma troca de energia nesse sentido. Às vezes essa energia pode ser boa e às vezes a gente está emaranhado com energias muito complexas, né? Como, por exemplo, o Raj fala muito do câncer. Quando alguém tem um histórico de câncer, há um bloqueio de energia naquela região onde isso está se manifestando. Os cuidadores ou as outras pessoas que estão em volta têm que tomar um certo cuidado com isso também, né? Essa energia, ela é trocada. Então, sempre. Hoje eu estou na praia, já assisti um pôr do sol um pouco mais cedo na praia, já botei um pouco o pé na areia e tal. A gente tem que ter uma certa limpeza desse excesso de energia. Botar o pé na praia, isso é assim, você fala muito bem hoje em dia, na areia, ou no mato, na grama e tal, ajuda a gente a descarregar os excessos de energia. O celular, todas essas coisas aí também, né, são energias. Então, quando a gente fala energia, é no sentido mais biológico da coisa, não é tão metafísica essa energia que eu toco, não. A gente está unido numa orgone grande. Fala, Marco Polo. Não, pegar neste gancho que o Tónio deixou para falar um pouco da ideia do corpo como uma memória viva, como não apenas uma entidade física, mas uma memória viva das gerações passadas. E o que é que isso implica? Implica que as crenças, as dores e até os comportamentos dos nossos antepassados são transmitidos e manifestados corporalmente através dessa memória viva que é o nosso corpo. Sintomas, energias dos nossos que vieram de trás dos nossos antepassados, das sociedades em que viveram, das culturas em que viveram, muitas vezes refletem-se no nosso corpo através dessas dores e dessas limitações. Eu acho que o Tónio parece-me que ficou congelado. Não, já está, já descongelou. E isso pode ser manifestado pelo corpo através de bloqueios que provocam doenças, como o Tónio comentou agora. Por exemplo, indo desde os sintomas mais simples ou menos graves, como dores sem explicação médica, ou enfim, outras manifestações do mesmo género, podem estar ligados a experiências não resolvidas dos nossos antepassados, que podem vir de experiências como traumas de guerra, exclusões ou perdas, enfim. Mas eu fiquei muito interessado na intervenção do Tónio e queria perguntar, Tónio, nessa perspectiva, nessa abordagem, de que forma, quais seriam os sinais corporais que podem representar um eco ancestral e também, na tua experiência, como podemos lidar com esses sinais?
aí é uma questão importante. Eu acho que eu tenho 63 anos de idade. E a coisa mais sábia que eu aprendi a dizer hoje em dia é não sei. O não sei é uma resposta que mais me agrada. A gente não sabe tanta coisa, né? Mas não sabendo, então, ou seja, eu não preciso saber, eu me autorizo naquele momento a usar as minhas áreas pré-frontais, usar, enfim, um pouco da minha intuição, um pouco disso que eu percebo, sem a preocupação de acertar. Eu saio do diagnóstico. Eu já faço isso na psicoterapia, né? Chega alguém lá, eu tenho TDAH, o que eu faço? Eu não atendo. Eu atendo pessoas, não atendo gente com TDAH, com esse transtorno, com aquele transtorno, né? Eu atendo pessoas, né? Pessoas. Tem isso, tá? Mas o TDAH serve para você tomar esse remédio, dar um remédio e tal. Então, é que eu não me preocupo diretamente sobre isso quer dizer alguma coisa nesse sentido. Mas, corporalmente, quando os sintomas ou os movimentos são mais superiores, ou seja, chama, como o Raj vai falar de primeira coraça, são os sintomas mais inconscientes, né? Então, sintomas na região da testa, dos olhos, na região aqui da boca, trazem coisas mais inconscientes, mas sem preocupação. Eu me importo muito que a pessoa a qual esteja sendo atendida nesse momento, ela chegue à conclusão, ela possa perceber. Então, eu não vou dar a ela, assim, mesmo que me venha uma voz dizendo assim, aqui é o seu quinto avô do lado paterno e tal, dizendo e tal, 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 eu não vou falar para ela. Isso não acontece, mas eu não falaria. Para mim, me interessa que ela possa entrar em contato com essa percepção nesse momento. Que ela possa. O René usa isso com maestria. Eu sou um facilitador do processo, e não um dominador do processo. Então, eu permito que a outra pessoa possa perceber. Se veio, ou se veio naquele dia, ou se veio no sonho depois, ou se veio de outra forma, né? A minha função é proteger o setting, proteger cuidadosamente aquilo que está acontecendo naquele momento. Mas ainda a responsabilidade de entrar em contato e de poder perceber, né? Eu não entro no processo com uma mãe que vai dar todo o cuidado, todo o holding, né? Nesse momento. Eu acho legal que a pessoa possa entender por ela mesma, mas eu estou atento e estou percebendo se a pessoa, enfim, está sobre. Eu me recordo, uma vez eu fui fazer um trabalho, quando eu trabalhava com as policiais penais lá em Brasília, até a Daniela Miliari, que esteve com vocês há pouco tempo, ela estava junto até. E eu me recordo que uma moça, a qual eu já estava acompanhando desde o começo do workshop, ela desmaiou, né? Logicamente, todo mundo se assustou, mas eu já tinha visto a possibilidade corporal dela, uma leitura corporal, de que ela estava se sobrecarregando de uma certa forma, e ela não ia dar conta, ia desmaiar, ia voltar logo na sequência. Eu cheguei a dizer a ela, que talvez ela nunca tenha sido tão cuidada por tanta gente ao mesmo tempo. Ela, enfim, começou a chorar e tal. Isso não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos usar isso em todas as vezes que uma pessoa desmaia. Às vezes ela está morrendo, está tendo um problema do coração e tal, né? Então, a gente poder olhar isso sem entender. Estou observando isso, mas eu não guardei assim, esta pessoa está com esse sinal corporal. Há um estado feminino de profunda permissão na pessoa que facilita um processo sistêmico. Então, eu diria que esta responsabilidade de entender se é isso, dessa, tal, pode até ser que me venha, mas cabe à pessoa, né? Não a mim dizer tal lugar ou esse lugar. Mas quanto mais altos são os movimentos e tal, mais me chama a atenção, e coisas mais primitivas, né? Até intrauterinas e, logicamente, aí, trazendo coisas que vem antes da gente. Não sei se eu te respondi ou deixei você mais confuso, Marco. Não, eu adorei a resposta e é a velha máxima, não é? A verdade só pode ser tolerada se for descoberta por conta própria.
Então é um Sim. pouco também que também vem desta base filosófica sistémica elingariana, não é? De assumirmos o nosso papel, de termos noção que o nosso papel enquanto facilitadores é o menos importante. Contudo, somos os responsáveis por ser os mais cuidadosos, não é? Com esse trabalho. Mas a resposta para mim foi perfeita, encaixou que nem uma luva. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Rinaldo. Rinaldo, deixa eu só responder rapidamente a Arlete aqui. Arlete, já quarta-feira eu estou de volta, já viu? A Curitiba. A gente podia marcar. Vocês dois estão convidados, querem vir a um café no Mercado Municipal de Curitiba, estão convidados. Eu acho que vai ser mais difícil, mas é um lugar maravilhoso. Eu estou anotando esse convite já há alguns anos, mas ainda vou aceitar esse convite. Me aguarde aí uma hora dessas. Mas, bom, vocês falaram coisas tão interessantes aqui, né? Quando eu ouvi Tony falando da energia, Marco também, eu vejo o quão importante em primeiro lugar, a gente ter consciência dessa energia que acontece num set terapêutico. E aí essa consciência, tanto a gente que está no lugar do facilitador deve estar atento e perceber para poder agir sobre ela, como o próprio paciente, cada um de nós, no nosso dia a dia, a gente percebeu o momento que a gente está com excesso de energia e que a gente precisa de fazer algo com isso. O Reich, quando ele fala daquele processo, né, de tensão, carga, descarga e relaxamento, né, ele está falando para a gente ficar atento com algo que é do cotidiano de cada um de nós. Né? Às vezes a gente está muito agitado porque teve um dia pesado, né? Eu já participei de alguns workshops de constelação familiar, nós já participamos juntos, que no final do trabalho a gente sente a energia quase que palpável no ar, né? Aquela coisa ali que você, num grupo terapêutico, também a gente sente isso, né? E aí, o que fazer, né? Eu acho que uma das coisas que às vezes são feitas nas constelações, às vezes são feitas também nos grupos terapêuticos haitianos, depois de um trabalho onde você percebe que uma carga está muito consistente e muito alta, você não encerra o trabalho e as pessoas vão embora. Você faz uma dinâmica que pode ser uma música, pode ser um rock and roll, pode ser uma música, aí sim, uma música intensa para as pessoas poderem, né, se conectar com o chão, tirar o sapato, dançar, se é possível se fazer esse contato com a natureza, pisar na terra, pisar na praia, melhor ainda, mas se não é possível, a gente, de alguma maneira, ter consciência de que, como foi dito aqui, né, o nosso corpo, ele ressoa, o Marco falou isso, né, a memória viva, é aquela ideia de que somos a ponta de uma flecha lançada no passado distante e que segue depois, eventualmente, inclusive, com filhos e netos. E isso é a flecha do tempo. Mas a gente entender que é no corpo da gente e no presente que essa flecha se manifesta. Então, a importância da gente estar atento, eu acho, a esse trabalho e compreensão, percepção da energia, de também ter ferramentas para descarregar quando a gente está excessivamente carregado, e também o oposto. Aquele dia que nós, ou a pessoa que está sendo atendida, está claramente sem energia, desanimada, ela também se dá conta disso e de perceber que às vezes é necessário entrar numa academia de ginástica, iniciar um processo de pilates, fazer alguma coisa que faça um trabalho mais intenso, um trabalho muscular, uma musculação, para também mudar esse estado de energia aí, de uma energia mais paralisada, de uma energia mais fraca, para uma ativação que faça a pessoa também caminhar no sentido da vida. Mas essa pergunta difícil que o Marco fez, eu concordo, adorei essa máxima do Tônio, de que é uma grande sabedoria a gente não saber. Agora, eu acho que o desafio é a gente não saber no sentido de se entregar ao presente, se entregar ao que está acontecendo hoje,
se entregar um trabalho de um workshop de dança, de teatro, ou de um atendimento, ou no cotidiano, né? Eu me entregar, vou sair de casa de manhã, o que vai acontecer comigo? Não sei. Mas eu acho interessante também, junto com essa entrega, que é difícil, né? A gente também ter uma certa curiosidade de poder fazer uma pesquisa ativa, porém respeitosa, no que vem de trás. Recentemente eu li no passado, né? Recentemente eu li uma pessoa dizendo que, na verdade, foi o nosso professor, aquele alemão, foi sendo entrevistado pela Nath, eu não me lembrei agora o nome dele, que é médico também, que fez o workshop, vai fazer recentemente o workshop, esqueci o nome agora. Ele falou uma coisa, o passado é aquilo que está para ser resolvido. Ponto. Eu achei maravilhosa essa fala, né? Porque, assim, o passado, a gente pode falar de mil coisas que é o passado. Coisas boas, coisas ruins, mas a essência que nos fortalece no presente é a gente entender que, inclusive, os problemas que a gente tem no presente, que são consequências do passado, eles chegam para a gente, o Stefan, exatamente, obrigado, Alete, ele fala, eles chegam para a gente para serem resolvidos, ou não. Então, se cabe a nós, dentro da linha que o Marco, né, cutucou, né, jogou essa sementinha, será que a gente não pode também fazer uma busca ativa, né, nesse passado ancestral, desde que maneira respeitosa? Que busca ativa é essa? Conversar com os meus parentes mais velhos, eventualmente fazer uma pesquisa nos cartórios, sempre naquela lógica de não querer julgar ou criticar, né? Mas no sentido de poder mergulhar nessa informação que muitas vezes está querendo aparecer. Eu faço esse trabalho com as pessoas que eu atendo, também faço comigo mesmo um trabalho, essa pesquisa genealógica, e às vezes eu tento, não aparece nada. Às vezes, quando eu nem estou tentando, numa meditação me vem um insight daquela pessoa que eu estava procurando uma informação, né? E de repente, aquilo ali, numa meditação, né, de Vipassana, ela me vem como uma informação de que algo que até então, muitas vezes, não era do meu nível de consciência, ele surge. E se ele surge, é porque talvez isso esteja a serviço da vida. Então, eu acho que para além, né, dessa nossa entrega, a Arlete falou aí, né, não entrar em descobrir segredos, né? É verdade, a gente tem que entrar com respeito nesse campo da ancestralidade. Mas também eu quero dizer aqui que um dos trabalhos que eu fiz esse ano, que me tocou profundamente, foi um trabalho de body talk, onde surgiu ali um bloqueio meu em relação ao meu avô paterno. É o meu padrinho, e ali o facilitador, ele falou assim, olha, o teu corpo, aqui tem uma coisa que tem algo parado. Ele falou assim, a gente pode fazer uma experiência, peça autorização a esse avô para perguntar se isso pode surgir ou não. E a partir daí eu me emocionei muito, e aí surgiram novas informações, porque foi dada essa autorização, e eu estou ainda, confesso a vocês, até hoje, digerindo os frutos dessa ampliação de consciência, né? Porque a relação minha com esse meu avô é uma relação, é um avô que o pai dele foi assassinado quando ele tinha 3 meses, o avô dele, pai desse pai, era dono de muitos escravos, né? A mãe desse meu avô, minha bisavó, 3 anos depois que o pai foi assassinado, saiu de casa, e aí ele foi ser criado pela irmã mais velha, e se mudou para o estado do Rio, e meu avô e meu pai diziam que nunca choravam. E nessa hora eu chorei muito. É como se tinha uma dor ali que eventualmente esperava
ser chorada, né? Esperava, enfim, a gente está falando do mistério, né? E é isso, né? Houve um pedido, né, dentro desse campo energético, esse campo da sabedoria, de que há permissão, e a permissão veio, e isso teve um efeito, e está tendo ainda. Então, eu acho que, por isso que eu acho mágico esse tema que o Tônio traz, porque ele junta Hellinger, que nos dá um caminho de, como o Stephen fala, olhar para o passado como as coisas que estão para ser resolvidas. Hellinger é muito efetivo nesse caminho, né? Ele nos dá um mapa de como transitar por esse universo tão denso e tão cheio de traumas, tão cheio de assassinatos, de mortes, de abusos, que todos nós, sem exceção, na nossa ancestralidade, temos abusadores, temos índios abusados, índias estrupados, no Brasil negros, né? Muitos, a gente sabe que isso é muito, até hoje isso ainda existe, mas se olhar um pouquinho para trás, 2 ou 3 gerações para trás, tinha muito mais, né? Então, juntar isso com ancestralidade corporal e energia, passo a bola. Já falei demais aqui. Obrigado, Ariete, aí, pelas trocas. Quem quer falar? Marco, Tônio, com vocês. Falo eu, então. Você quer falar, Marco? Só complementar um pouco com uma ideia, um pouco o que o Rinaldo falou, e quando faço uma reflexão sobre o impacto que esta filosofia lingeriana tem em todos nós, não é? E a base que nos transmite para fazermos estas reflexões, vem uma ideia que me ficou de que esta energia que nos permeia, eu imagino a girar à nossa volta a uma velocidade muito, muito grande. Então, os temas que não ficaram resolvidos lá atrás, no nosso passado, ou da nossa própria vida, ou dos nossos antepassados, surgem à nossa frente em um determinado momento. Podemos imaginar que essa energia, de repente, esse movimento para e o problema surge, ou a situação, o evento surge na nossa frente. Então a vida encarrega-se de colocar à nossa frente aquilo que não ficou, situações que vão espelhar aquilo que não ficou resolvido lá atrás. Um familiar que não chora, uma doença, um familiar que não chora para nos permitir chorar, uma doença que não se manifestou, que agora se manifesta em nós. E a Angélica Oliveira, ela tem sobre esta ideia, ela tem um comentário muito interessante. Então, esta energia que nós podemos imaginar que gira à nossa volta a uma velocidade muito grande, ela impede-nos, de alguma forma, bloqueia-nos para viver o futuro que seria o melhor futuro para nós. Porque estamos, de alguma maneira, envolvidos como um ciclone que gira à nossa volta. Então, quando eu consigo, de alguma forma, permitir-me olhar para os eventos que surgem na minha vida, dar-lhes o significado que eles precisam de ter, e de alguma forma, dessa maneira, promover a cura, não só a minha cura, mas também a cura do meu sistema, eu fico disponível para então olhar para o futuro que está disponível para mim. E a Angélica, do ponto de vista da física quântica, ela fazia um comentário muito interessante. Fazia uma pergunta. Então, se eu agora já posso olhar para o futuro que está disponível para mim, qual é o meu futuro? Qual vai ser o meu futuro? Né? Porque, enfim, do ponto de vista da física quântica, há uma ideia que todos os futuros estão disponíveis para nós. Qualquer futuro que nós possamos imaginar. Então a resposta, eu faço a pergunta da resposta, que é mais fácil. Então a resposta é o futuro que vai estar disponível para mim é aquilo onde eu vou colocar a minha atenção. Então esta ideia de que qualquer caminho em que eu coloque a minha atenção pode ser o meu futuro, mas aquilo que se vai revelar para mim vai ser aquilo onde eu vou colocar a minha força, a minha energia, a minha atenção. Eu achei esta ideia muito interessante, espero que também ajude aqui um pouco a complementar aquilo que foi dito até agora, e vou dar a palavra aqui ao nosso amigo Tónio.
Eu concordo com você. A partir do momento que a gente está solto lá atrás, né, do que a gente conseguiu se despedir, às vezes é até uma questão constante. E nada, até quando você falou do pai é o pai da sua mãe que você tinha falado? Pai do meu pai. Pai do seu pai. Pai do meu pai. A sexualidade masculina é uma cadeia de homens, toda pelo lado paterno. Né? É interessante a gente pensar e eu acho legal quando você coloca que assim, até agora estou me permitindo a entender, isso me tocar. Isso é aos poucos mesmo, né? Vem de uma certa forma suave mesmo, né? E outra mesmo, foi hoje, ontem também, estava assistindo uma matéria no YouTube exatamente sobre essa ideia de onde é que vai a minha atenção, o que eu estou construindo, né? De que forma eu estou construindo o meu futuro. Logicamente, a gente não sabe o que nos prevê, mas quanto mais a gente cuida do atual momento presente, né? E permitindo que esse futuro venha de uma forma interessante, curiosa, porque a vida tem que ser curiosa, a gente precisa se encantar com ela. A gente precisa. Ah, sim, não, o meu futuro é o dinheiro e a grande sorte no amor e tal, e tal, tal. Cara, tem coisas muito mais interessantes. Ontem eu fiquei na janela do meu apartamento um tempão ajudando uma joaninha a sair, que ela estava presa e ela se negava a receber, parece alguns pacientes agora, ela se negava a receber ajuda para poder sair daquele lugar e até que ela conseguiu para lá de fora e falar, caramba, esse cara não estava tentando me matar, estava tentando me ajudar, né? Enfim, e eu me divertia com aquela história vendo ela voar e sair. Então esses pequenos detalhes, porque assim a gente fica às vezes esperando grandes coisas e tal, né? E é interessante a gente poder perceber que essas pequenas coisas, hoje, vindo para cá, para Pai, eu parei um tempo, não passei mais tempo que minha família estava me esperando aqui, mas tinha um pequeno pássaro parado no alto de uma árvore, e eu estava observando ele, sem tentar entender, né? Nem ele me entendia também, né? Nenhum dos dois estavam preocupados em entender o outro, né? Cada um estava na sua, mas de poder observar isso. E o interessante é que se eu pudesse nessa hora medir, enfim, as minhas ondas cerebrais, eu pudesse perceber o que estava acontecendo com o meu corpo, com certeza alguma coisa muito legal estava acontecendo nesse momento, né? Então, quando você fala, um dos melhores momentos que eu tive na vida, e sempre quando vejo imagens de você, Reinaldo, velejando, né, a vela é uma dança com o vento, né? A vela produz um estado de presença que, se você não estiver presente na vela, você vai dançar, você tem que estar presente. Quando você termina um dia e vai lavar o barco e vai estar presente, você está inundado num estado de plenitude, de sensação de paz com a vida e, ao mesmo tempo, está saudável com aquilo, entrou em contato com, enfim, com a água, com os elementos que está em volta, né? A gente não vai romantizar a vida e dizer assim, ela é só legal, mas ela é muito interessante, né? Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mal. E às vezes a gente não dia está mal, significa que não, o meridiano. Não, tem dia que e às vezes para a gente ficar introspectivo e para a gente orar, às vezes a gente fica um pouco mal, um pouco depressivo, a gente passa um tempo olhando para isso sem que isso seja um problema. Todos nós, né? Todos nós, né? A gente passa por um tempo. Ah, então eu tenho que tomar remédio e tal. Não, não é nada disso. Significa que a gente está passando por um momento que a gente precisa perceber alguma coisa e a gente precisa dar um tempo. E aí reconstruir, né? Reconstruir. Então tem coisas muito. Eu tive um episódio no dia que dá tempo de eu falar? De Dá. contar isso? Dá? Tá. Eu tive um episódio no dia que o Lambazar foi a Curitiba fazer o primeiro workshop de Zen Dance dele e eu ia assistir. Gente do céu, e como era no centro da cidade, eu não fui de carro, eu peguei um Uber e fui. Quando eu entrei no Uber, eu já comecei a me sentir mal. E cheguei lá me sentindo muito mal,
muito mal, muito mal. Subi as escadas do lugar, só consegui deitar no chão e suei. Assustadoramente. A minha glicemia, sou diabético, a minha glicemia subiu sem eu ter me alimentado. Eu consegui ficar 10 minutos e sair. Né? Saí de lá, peguei o tubo, consegui chegar em casa. Enfim, minha pressão estava altíssima. E eu não tenho pressão alta. Minha pressão estava altíssima. Tive um episódio que, quando eu parei só de pensar em me medicar e tal, eu não entendi o que estava acontecendo por trás daquilo e qual eram as minhas preocupações, a pressão baixou e a glicemia voltou ao normal. Demorou um dia esse episódio, né? Então a gente está sujeito a coisa, mas se eu só me preocupasse em tomar remédio, e eu também, mas se eu me preocupasse só com a medicação, ia me perder. Eu acho que um outro conceito dentro disso. Bom, a primeira coisa eu queria dizer que eu já me cansei de convidar vocês dois para virem velejar aqui no Rio comigo. Então, reitero o convite, né, quando vocês puderem vir, realmente é uma experiência única. E, para além da relação com o vento que o Tony falou, tem uma coisa do chão não ser um chão plano, né? Então, você sai de uma navegada, de uma velejada, você passa aquele resto de dia com o teu horizonte ainda meio que ligeiramente se movimentando, né? É como se o cérebro tivesse também uma dança interna ali. Essa, para mim, é a melhor sensação do pós-velejo, essa sensação que o teu horizonte né, não está tão rigoroso assim como a terra firme. Mas o Marco falou dessa ideia. Bom, já temos 1 hora aqui, acho que a gente pode fazer até mais uns 15, 20 minutos, né, para mim não ficar muito longo. Você pode ir mais uns 15, 20 minutos, Tony? Eu posso. Então vamos, tá. Então, assim, a gente vê muita gente, e Marco trouxe isso, essa coisa de que temos um futuro pela frente, Mas um outro conceito que eu gosto muito do Hellinger ele nos remete a ficar muito atento à ideia de que tudo é movido por amor, mas que existe um amor cego. Não existe um amor que vê, mas existe um amor cego. Então, quando a gente vê, às vezes, as pessoas indo ao consultório, querendo fazer constelação, querendo que a constelação resolva o problema por ela, ou o paciente que vai semanalmente a uma clínica com o seu terapeuta, só que ele está ali com as resistências dele, ele já tem consciência de quais são as resistências, mas ele não consegue superar. Às vezes, ele está alimentado por esse amor que não vê. E daí, eu acho que assim, a gente ter pelo menos essa consciência de que muitas vezes é esse olhar para trás que pode eventualmente ampliar, e aí às vezes as pessoas que entram num processo de também se culpar muito, porque eu não melhoro, a resistência se repete, eu não consigo, eu quero procurar um parceiro e eu sempre procuro um parceiro errado, eu sempre falo aquilo que eu não devia, e aí fica assim meio que autoflagelando. E, de fato, eu acho que a gente tem uma parcela de responsabilidade, mas às vezes é importante a gente entender que a gente também está aprisionado por outras questões anteriores, questões sistêmicas. E aí, abrir a consciência sobre isso que está no passado, esperando para ser resolvido, se isso não acontecer, por melhor que seja o terapeuta e por melhor que seja a intenção do cliente, essa pessoa vai ter muita dificuldade de fato, encontrar um futuro mais saudável. Então, essa é uma perspectiva, né? Agora, um tema que eu queria trazer para vocês aqui, já que nós estamos falando de energia e de ampliação de consciência, e o Tônio, antes nos bastidores, estava relatando aqui o tumulto que foi ele chegar até a sala lá onde ele está hoje fazendo a live. Eu não sei se vocês se deram conta, mas a gente está falando sobre ancestralidade e energia há poucos dias do Dia dos Mortos, do Dia de Finados, que em Portugal é dia 1º e no Brasil é dia 2. Então, eu fico me perguntando, né, qual efeito? Será que isso tem algum efeito? A gente está aqui, né, olhando
para energia, e eu acho que uma outra coisa que também Hellinger foi muito sagaz nessa perspectiva de, para além do que Freud foi, que é, né, a parte, e que Reich bebeu nessa fonte, né, os traumas da infância e da vida uterina, intrauterina, é esse diálogo com o mundo dos mortos. Né? Muitas das vezes, para que a gente encontre esse futuro promissor, há de se encontrar esse caminho respeitoso para dialogar com essa ancestralidade que nós estamos falando, muitas das vezes, do mundo dos mortos. Né? E eu hoje vim aqui com a minha roupinha mexicana, porque há 3 anos atrás eu passei as minhas férias, tive 15 dias das minhas férias para passar 2 semanas no México durante a festa do Dia dos Mortos. E beber nessa sabedoria asteca, que é semelhante à sabedoria indígena que Hellinger bebeu na África do Sul, de olhar para o mundo dos mortos com respeito, mas entendendo que eles estão de alguma maneira presentes, só que de uma maneira diferente. Né? E que nessa semana, véspera do Dia dos Mortos, a gente pode seguir um caminho de mais saudade e sofrimento, que algumas linhas religiosas acabam priorizando, você pode beber nessa fonte indígena, ancestral, de dialogar com os mortos, mesmo aqueles que viveram tragédias. A Leti falou aqui, às vezes teve que matar alguém, algum inimigo para sobreviver. Às vezes não, às vezes matou uma pessoa inocente, sem que isso seja para sobreviver. E foi o que foi. E a gente internamente no coração, eu digo isso porque nessa linha da minha família ancestral paterna, muitos donos de escravos. Esse meu trisavô foi um delegado de polícia. Esse que o meu bisavô era o filho único e foi assassinado. Né, com 8 filhos. O meu avô era o caçula, com 3 meses. Então, assim, a gente olhar de maneira para toda a dor dessa família, porque essa parte da minha família se tornou um segredo, ninguém sabia o que era, ninguém falava do que era, mas falei, eu vou procurar a certidão de nascimento desse pessoal, lá no cartório, lá em São João del Rei, onde meu pai nasceu. E aí meu pai, que nunca gostou disso, foi junto, e a gente encontrou os inventários deles, dizendo o nome dos escravos, o que aconteceu, relatando as coisas que aconteceu, e a gente só teve acesso a isso porque a gente foi amorosamente, sem entrar nesse lugar de julgamento. Né? Mas, enfim, eu queria devolver a palavra para vocês, para saber de vocês um pouco como é que vocês se sentem, nós aqui, há poucos dias do Dia dos Mortos. Eu faço desde já um convite, vai ter o lançamento aí em Curitiba, que o Tônio me chamou. Eu também queria convidar vocês, porque esse sábado, o Samba do Gota Serena, que é uma turma de amigos que há muitos anos faz um samba, nós estamos a o último samba que teve foi no meu aniversário do ano passado, em julho, e esse domingo, um dia depois do Dia dos Mortos, a Arlete está falando, obrigado, Arlete, dia 14. O nosso vai ser antes, o nosso samba vai ser agora, no dia 3, o dia de finados no Brasil é dia 2, e nós vamos celebrar, vai ser a ressuscitação, o ressuscitar do samba do Gota Serena, depois de um ano sem se reunir. A gente vai cantar sambas, talvez encontrar alguns sambas que dialoguem com esse dia auspicioso, mas eu queria também que vocês, enfim, né? Como é que você se... Me ocorreu isso, Tônio, talvez esse trelelê todo aí que você viveu está nos auspícios aí da prévia do Dia dos Mortos, ou não, né? Porque estamos falando, como Hellinger sempre falou, que no mundo, nesse mundo dos mortos é um mistério. Qualquer coisa que seja dita com muita certeza é arrogância. Mas a gente pode brincar com isso. Eu tive uma grata experiência com o Hellinger, porque a última vez que eu estive com o Hellinger foi no México. Foi na última apresentação dele em público, né? Foi quando ele, enfim, parou de... Então, nós estávamos em um bairro distante, lá na Cidade do México, no auditório, o auditório estava lotado, e fazia pouco tempo que tinha acontecido um terremoto
lá no México tinham morrido muitas pessoas, e muitas pessoas que estavam na plateia, inclusive, relatavam, estavam assustadas, amigos dormiam na rua com medo da casa desabar e tal, tal, tal. Foi a única vez que eu vi o Helling se desestruturar durante um workshop. Ele se perdeu e teve que ser retirado de público, né? Ele começou a repetir, ele começou a não falar coisa com coisa, né? E causou um estranhamento na plateia, enfim, ele foi retirado e a Sophie voltou, e a Sophie disse assim, agora ele entendeu o que é entrar em contato com tantas almas de sofrimento ao mesmo tempo, né? E ele se perdeu. Literalmente ele se perdeu, né? Depois, no outro dia que teve a festa em homenagem a ele, foi muito bonita e tal, já estava íntimo, ele até passou perto da gente, estava em outro estado já. Eu imagino quando isso faz parte da nossa proximidade, né? Imagina isso, a gente tem história de vive um Brasil de tanta tristeza, de tanto sofrimento. A gente tem histórias de escravidão, a gente tem história de abuso de índios e tal, tal, tal. Né? Não dá para a gente passar inocentemente por essas coisas, né? Mas dá para a gente fazer algo, né? Sair disso e fazer o que a gente diz suficiente. O que é suficiente a gente dá conta disso, né? Não é se apiedar disso e tal, 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 porque a gente entra no campo e se perde completamente, pode adoecer e tal, né? Entender se sim, isso aconteceu e o que dá para fazer. O Hellinger, ele era mestre em fazer isso. Naquele lugar, deixou a gente muito assustado, porque ele realmente ele não falava coisa com coisa, ele se perdeu bastante naquele momento, começava a repetir coisas para pessoas e tal, aí depois entendeu o que tinha acontecido, né? Todos nós estamos sujeitos a abrirmos nesse campo e tal, né? O que é suficiente, né? O quanto é suficiente ajudar a gente, as pessoas. Eu me recordo uma palestra que eu fiz no Centro de Ação Voluntária de Curitiba, quando me perguntaram se eu podia fazer uma palestra gratuita para os voluntários e tal. Eu falei, olha, palestra eu sei fazer, mas eu sou melhor em fazer provocação para as pessoas. Você aceita? Você era para presidente da Centro de Ação Voluntária. O Marcos já está avisado porque ela sabe que lá veio. Né? Aí ela falou, eu aceito, você pode. A primeira pergunta que eu fiz nessa palestra foi assim, vocês fazem ação voluntária para ajudar as pessoas ou para parecerem bonzinhos e postar no Instagram? Né? Essa foi a primeira pergunta. Só um sujeito que no final falei, realmente é verdade, eu faço para parecer bonzinho, né? Não estou nem aí com as pessoas. Imagine quando a gente abre, né, de energia, né, nessa de ser bonzinho, né? A gente tem que saber os limites. O que é o suficiente? Sempre essa é uma pergunta bastante importante. O que é o suficiente também com relação a isso, né? Tá bom, eu tenho essa energia e a partir disso eu construo novas experiências, outros lugares, honrando o que veio atrás, honro o que veio atrás, mas eu não estou só sujeito a essa minha experiência anterior. Eu construo novos lugares, eu faço outras experiências, eu experimento de outras formas. Eu sei quando, o Edgar era ótimo nisso, eu sei quando eu entro nessa energia ou quando eu digo que é não. Né? Eu sei quando o meu ego começa a dizer assim, nossa, talvez aqui você possa ser um bonzinho e tal, 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 né? E eu digo não para mim mesmo, então não vou entrar nesse lugar. Então, quando a gente fala em Dia dos Mortos, foi isso que me veio à cabeça. Eu não quero alargar muito a nossa conversa, que ela já vai longa, né? Só fazer aqui um gancho com o que falou o Rinaldo e o Tónio. E só fazer uma pequena correção, Rinaldo, é que efetivamente o dia dos finados é dia 2 de novembro. O dia 1 de novembro, que é feriado, é o dia de Todos os Santos. Sabem que Portugal tem uma profunda relação com a religião cristã, e então estes dias são normalmente dias feriados. Mas esta questão do corpo como memória viva, e esta ideia de que o corpo não é apenas uma entidade física, mas é uma memória viva das gerações passadas, não é somente para as coisas menos boas ou que podemos pensar menos positivas. Daqui também vem muita força.
a força da nossa linhagem familiar, ancestral, que podemos observar logo através dos traços físicos, não é? Eu tenho, por exemplo, antepassados na América do Sul. A mãe, salvo erro, ou a avó do meu avô, portanto a minha trisavó, ela era uma mulher indígena que vivia nas margens do rio Amazonas, do lado do Peru, ou seja, ela já era, ela vivia numa comunidade indígena e ela mesmo já era filha de um homem do Oriente com uma mulher indígena. Então, alguns traços que eu vejo e que eu identifico em mim próprio vêm um pouco vêm bastante dessa parte da família, não é? E não só isso, também talentos. Ou seja, nós falamos muito dos traumas, dos eventos do passado, mas também herdamos muitos talentos. Por exemplo, um talento que eu já falei aqui noutras conversas com amigos é, no meu caso, eu tenho muita habilidade para os trabalhos manuais. Então, os trabalhos manuais, e é algo que surge com naturalidade. E daí nós podemos, olhando para a nossa ancestralidade, para a energia que nos chegou através deles, e para estes talentos também, podemos extrair muita força para mirar para aquele futuro que nós almejamos, né? Para aquele futuro que está lá em repouso, à minha espera, e que só aguarda que eu coloque a minha atenção nele. Se eu colocar a minha atenção nele com todos esses talentos, eu também, de alguma forma, vou estar a honrar todas estas pessoas e as suas experiências, não é? No fundo, eu gosto muito daquela imagem, aquele exercício de nós imaginarmos quantas pessoas existiram há 20 gerações para que nós possamos estar aqui hoje a falar os três. Então, se nós fizermos uma conta muito simples, porque ela pode ser uma progressão geométrica, não é? Mas se fizermos uma conta muito simples, que é atrás de nós estão os pais, atrás dos pais estão os avós, os bisavós, e nem falamos de irmãos já deles, não é? Vamos somando estas pessoas e chegamos à conclusão que há 20 gerações atrás, 20 gerações no tempo do planeta serão 400 anos, vamos dar assim, vamos pôr assim 20 anos cada geração. Não é nada, no tempo do planeta não é nada, não é? Mas 20 gerações atrás existiram 1 milhão de pessoas para nós, para eu estar aqui hoje, para o Tónio estar aqui hoje, para o Rinaldo estar aqui hoje. E esse 1 milhão de pessoas, eles viveram tudo o que é possível viver ao cimo da terra, não é? Foram ricos, foram pobres, viveram em paz, viveram em guerra, foram vítimas, foram perpetradores, foram, enfim, tudo o que nós possamos imaginar, eles foram. E porque eles foram isso tudo, nós hoje somos o que somos. Isso mesmo. Maravilha. Bom, gente, vocês querem encaminhar para um encerramento? Eu acho, né? Acho que já temos 1h20 e que beleza. Acho que Marco fez um belo fechamento. Eu, como mediador de conflitos, eu às vezes defendo que, né, se os nossos talentos, muitas vezes eles advêm justamente dos conflitos. E não só os talentos que a gente herda, dos conflitos que os nossos antepassados tiveram, mas também na nossa vida, né? Assim, né? Quando eu tive conflito, tenho conflito com meu filho, tenho conflito com a minha ex-mulher, e na hora da separação, se eu consigo olhar para esse conflito e transformar ele em aprendizagem e fazer de uma maneira amorosa, eu saio desse conflito com talentos novos, né? A gente tem, às vezes, uma ideia meio cor-de-rosa de que a gente cresce só com a parte boa. Eu acho que a parte boa é boa, velejar é bom, ir para a roda de samba é bom, mas a gente aprende mesmo na hora que a coisa aperta, né? Principalmente se a gente, de fato, se coloca nesse lugar de aprendiz e de humildade, de entender o que aquilo ali está nos convidando a agir no presente, né? Queridos, quer uma palavra final aí? Me encerro por aqui, como é que vocês preferem? Eu acho só, bem rapidamente, né, uma forma de poder compreender essa ancestralidade corporal. Às vezes eu sugiro que você olhe para mínimos movimentos da sua mão sem tentar entender. É uma provocação
corporal interessante, já que o tema é esse, é a ancestralidade corporal, né? E, em certo momento, dance com a mão os seus antepassados. Obrigado, Arlete, aí, para você também pela presença e pelas suas colocações. Muito obrigado também, Tónio, e obrigado também a ti, Rinaldo, e muito obrigado às pessoas que nos foram vendo e ouvindo, e acho que vão ver e ouvir ainda, não é? Nas redes sociais, e um grande abraço aos dois. Uma alegria muito grande estar aqui a conversar com os dois. Maravilha. Gente, tudo de melhor aí para vocês. Muito obrigado aí pelas pessoas que participaram. Seguimos juntos. Um abraço aí. Vou encerrar então daqui. Um abraço.